Vamos ao vivo para Brasília conversar com a repórter Marília Sena, porque hoje teve visita do presidente da França, Emmanuel Macron, né, Marília? Como foi aí o dia? Olha, Núria, bastante agitado, viu, o dia aqui em Brasília. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O presidente da França, Emmanuel Macron, está encerrando ainda a visita dele pelo Senado Federal em uma reunião com o senador Rodrigo Pacheco. Mas a gente preparou uma reportagem contando sobre o dia dele aqui em Brasília. Vamos assistir. A recepção preparada pelo governo brasileiro incluiu a participação de orquestras, visitas a monumentos candangos e ao Museu Histórico de Brasília, além de honrarias militares. Após as solenidades, uma reunião bilateral foi realizada no Palácio do Planalto entre os dois líderes. Depois do encontro fechado, Lula e Macron assinaram 21 atos de intenção e cooperação entre os países. Entre eles estão o protocolo de intenções entre o BNDES e a Agência Francesa de Desenvolvimento, acordo de cooperação jurídica internacional em matéria penal, retomada do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica, reforço na luta contra o garimpo ilegal, diálogo para transição e segurança energética e minerais estratégicos, entendimento para cooperação técnica entre a Embrapa e instituições francesas e muito mais. A França é o terceiro maior investidor no Brasil, com forte presença nos setores de hotelaria, energia e defesa e de alta tecnologia, que gera emprego e renda aqui em nosso país. Apresentei ao presidente Macron novas oportunidades de investimento em infraestrutura e sustentabilidade, criadas pelo PAC e pelo Programa de Neoindustrialização. Os presidentes foram questionados sobre o andamento do potencial acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. A pergunta surgiu após Macron ter afirmado ontem, durante participação no Fórum Econômico Brasil-França, que da maneira que está atualmente, o pacto é péssimo para os dois lados e que é preciso mais trabalho sobre a questão climática. Que vivam os acordos comerciais que favoreçam a indústria sem carbono, que favoreçam a proteção da biodiversidade. E digamos não aos acordos comerciais que nos fazem dar marcha a ré e não são coerentes. É uma questão de princípio, não tem nada a ver com a relação bilateral. O acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia é negociado desde 1999 e prevê a isenção ou redução na cobrança de impostos de importação de bens e serviços produzidos nos dois blocos. Lula fez questão de enfatizar que o acordo é negociado entre dois blocos econômicos e não diretamente entre Brasil e França. Portanto, por mais que discordem sobre a viabilidade do pacto, isso não afeta a cooperação e relações bilateral entre os dois países. Obviamente que depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Núria, e para essa visita do Macron tinha uma grande expectativa de uma fala do presidente da França sobre a tentativa de acordo entre União Europeia e Mercosul. E ontem, em um evento lá na Fiesp, no Fórum Econômico Brasil-França na Fiesp, Macron jogou um banho de água fria nos empresários, no presidente da República, enfim, todo mundo que estava lá. Disse que o acordo entre Mercosul e União Europeia não pode ser defendido. É um acordo, lembro que vem sendo costurado há cerca de 20 anos, e Macron disse o seguinte, que atualmente, do jeito que está o documento, é um péssimo acordo, tanto para o Brasil quanto para a União Europeia, porque foi justamente negociado há 20 anos. Abre aspas, ele disse que a vida diplomática, a vida dos negócios mudaram muito quando se negocia com uma regra antiga, não é a mesma coisa. É preciso reconstruir o acordo pensando no mundo como ele é hoje, levando em consideração a biodiversidade e o clima. A França, que vem cobrando do mundo todo, não só do Brasil, ações aí a favor do clima contra o aquecimento global. Então, no fim das contas, Macron disse que é possível conversar, sim, sobre esse acordo, mas não da forma como ele está, que o Brasil, inclusive, precisa aprimorar muito o combate contra o aquecimento global e as mudanças aí para a transição energética. Hoje, no Palácio do Planalto, Macron foi questionado novamente sobre esse acordo
E ele endossou a fala dele de ontem. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu declaração ao lado de Macron e disse o seguinte, que o Brasil não está negociando com a França, e sim é o Mercosul que está negociando com a União Europeia, e que o Macron é uma ponte com a União Europeia. E que essa fala de Macron de ontem não gera uma briga. Lula disse o seguinte: se o Macron tiver que brigar com alguém, é com a União Europeia, é com os negociadores. Eu estou tranquilo. Vamos continuar tentando conversar com a União Europeia, mas a briga do Macron é com a União Europeia e a minha é com o Mercosul. Esse acordo foi assinado em 2019, mas ainda precisava de alguns trâmites para que ele pudesse começar a valer. Depois de 2019, ele foi deixado um pouquinho de lado, porque a União Europeia se recusou a França se recusou a dar seguimento, e aí foi retomado em 2023 com a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, mas, pelo visto, não vai ser agora que vai sair. Ainda tem muita água para rolar, principalmente nessa pauta de transição energética. Núria. Obrigada, Marília. Boa noite para você. Lembrando, que o Parlamento Europeu faz eleições agora em junho, e claro que isso deve pesar também nas falas do presidente da França.